E após 18 dias de paralisação nacional, movimento indígena e governo do Equador chegam a um acordo para suspender a greve geral no país. Redução de preços nos combustíveis, retomada dos subsídios e mesa de diálogo permanente fazem parte do pacto. Para entender e analisar essa questão no Equador, nós conversamos agora com Ana Prestes, que é cientista política e analista internacional. Boa noite, Ana Prestes, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite, gente. Obrigada. Tudo bem? Maravilha. Ana, ajuda a gente a entender esse atual momento vivido no Equador, indígenas se movimentando, parando o país contra as políticas de retrocesso do governo de Guilherme Lasso. Como é que a gente pode analisar essa questão no Equador? Então, você falou bem, já são 18 dias, né, de manifestações, de levantamento, um paro nacional, né, no Equador. Os indígenas, principalmente da CONAI, eles fizeram, inclusive antes de começar essa paralisação nacional, todo um histórico da tentativa de diálogo deles com o governo Lasso, desde o início do governo do Guilherme Lasso. Só recapitulando um pouco, Guilherme Lasso, ele é um banqueiro, um cara que vem do sistema financeiro, empresário, já foi candidato no passado, outras vezes, à presidência da República, do Equador, e na última eleição ele conseguiu vencer do candidato correísta, o Andrés Arauz, e dos Pachacuti, né, que estavam organizados na campanha do Yacu Pérez. Então ele é um cara que está envolvido nos Pandora Papers, é um cara que está envolvido no Panama Papers, na questão de evasão de divisas fiscais, já vinha construindo uma recontratação de dívidas com o FMI, ou seja, ele já é um cara que já chegou, a gente já sabia pelas mãos de quem ele chegaria no governo do Equador, pelas mãos do neoliberalismo, e ele veio com tudo para a implementação de toda a cartilha neoliberal que a gente conhece, inclusive, bem aqui no Brasil, né? Então, ele chegou nessa condição, uma divisão dos setores progressistas, principalmente entre o correísmo e os setores indígenas. Aí tem todo um debate sobre como se divide aí também o setor indígena, eu acho que não dá tempo da gente explorar aqui, mas ele, fruto dessa divisão dos setores progressistas, ele chegou ao governo. E desde o começo, o governo dele tem sido um governo pressionado. No começo do mês de junho, vários setores começaram a se mobilizar. Estudantes foram para as ruas no dia 9 de junho, produtores começaram, lá tem uma grande indústria de banana, inclusive, né? Eles começaram a anunciar uma paralisação das atividades, e a mais importante, que foi a CONAI, a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, e outras confederações de camponeses, trabalhadores camponeses, sindicatos, chamaram essa grande paralisação para o dia 13 de junho. E desde lá, o país está conflagrado, né? A paralisação ela resultou em interrupção de vias, marchas, protestos. O que chamou muita atenção foi a brutalidade com que o Guilherme Lasso reagiu. Por exemplo, eu acho que eles tiveram um erro estratégico como governo, e logo no início prenderam a principal liderança da CONAI, que é o Leônidas Ida, de uma forma que foi um sequestro, não tinha por que essa prisão, uma prisão totalmente arbitrária, no meio da noite, o que aumentou o nível de mobilização e de indignação com o governo. E eles organizaram esses protestos aí com base em 10 pontos. Tanto é que, recentemente, quando baixaram 10 centavos da gasolina, eles falam, não são 10 centavos, são 10 pontos, dizendo o seguinte, começou aí a ceder, mas a gente precisa tratar esses pontos. E são pontos muito básicos. Inclusive, nós, brasileiros, quando a gente olha para aqueles 10 pontos, a gente se vê, né, ali naqueles 10 pontos, porque é preço de combustível, preço dos alimentos básicos, fim das privatizações, questão da segurança, tem um paramilitarismo e grupos milicianos aumentando muito no país. Uma educação, eles tiraram mais de 100 milhões da educação. Vamos lembrar que o Equador é um país pequeno comparado ao Brasil, né? Então, a gente sempre tem que medir essas proporções também dos valores e tudo mais, das reivindicações deles. Nós estamos falando de um país de menos de 20 milhões de habitantes, é como uma São Paulo grande, é uma grande São Paulo, né? A nossa metrópole.
Então, é esse o estado, né, da situação. Ao longo desses 15 dias, dos primeiros 15 dias, no final dos 15 dias, começou um debate sobre uma destituição do laço, que não prosperou na Assembleia do país, e infelizmente não foram obtidos foram obtidos 80 votos, mas não, acho que são 90 e tantos votos que são necessários para a destituição. Inclusive lá eles chamam isso de morte cruzada, porque quando cai todo mundo, né? Você tem que ter uma nova eleição para tudo, para presidente, né, com vice-presidente, parlamentares. Não prosperou, o país continua muito conflagrado, 18 dias depois do início das paralisações. E, Ana, na verdade, o governo Lasso se colocou interrompendo as negociações por conta, justificando por conta da morte de um militar, mas como você bem disse já, as ações violentas por parte do Estado já eram, assim, assombrosas, né, contra essa população indígena em mobilização. Desde o começo. Então, a primeira coisa foi essa prisão arbitrária do Issa, né, do Leônidas Issa, depois eles acabaram soltando ele. Já houve 6 a 7 mortes, né, entre esses manifestantes. Eu estava vendo ontem, estavam confirmando uma 7ª morte. Desaparecidos, né? Na última vez que eu vi também, de cerca de 8 desaparecidos, mais de 300 pessoas feridas, mais de 150 pessoas presas arbitrariamente. Eles fizeram uma coisa muito perversa, que foi, em determinados momentos, com algumas marchas pacíficas, eles fizeram uma negociação e da marcha passar, e logo em seguida da negociação começava a repressão, com gás lacrimogêneo, com agressão mesmo às pessoas. Inclusive, os próprios equatorianos com quem a gente conversa, eles falam que eles notaram uma agressão muito maior do que em outros tempos, uma brutalidade muito, muito maior do que em outros tempos. Nós temos aqui na América Latina os exemplos do Chile com os carabineiros, os exemplos da Colômbia com aquele grupo especial da polícia, que é a ESMAD, que tradicionalmente a gente já, infelizmente, já espera, né? Aquelas cenas terríveis da repressão. No Equador, isso era relativamente menor grau do que nesses outros países. Então, eles têm notado também uma agressividade muito grande para dissipar as manifestações. O presidente Guilherme Lasso, ele tinha uma particular preocupação com Quito. Então, naquela época, a certa altura, que estava chegando as marchas de diversas partes do país a Quito, ali eles aumentaram muito a brutalidade no sentido de tentar evitar o que eles chamam de ocupação de Quito, né? Então, eles também militarizaram aquela região ali da Casa de Culturas, que é onde tradicionalmente os movimentos se instalam, em Quito, e foi muito agressivo a reação do governo com relação às marchas, que são pacíficas. Eles são muitos, né? Muitos, e saem marchando de forma absolutamente pacífica, e realmente foi impressionante. Ana, o governo do Guilherme Lasso subestimou a capacidade de organização dos povos indígenas e outras organizações de trabalhadores do Equador mediante a tudo isso que vem acontecendo, porque no começo usou de violência, agora, depois de 18 dias, voltou a ter uma mesa de negociação e as organizações se comprometem a voltar para os seus territórios, enfim, desde que esses pontos da mesa de negociação sejam executados e que esta mesa de diálogo continue ativa permanente. Você acha que o governo de Guilherme Lasso subestimou a capacidade dos trabalhadores equatorianos? Parece que sim, né? A gente fica pensando que sim. O Equador, desde os anos 90, tem essa tradição dessas grandes marchas e que já derrubaram o governo, já derrubaram os 3 presidentes aí dos anos 90 para cá, no começo dos anos 2000. Então, eles têm uma capacidade mobilizadora que ela é impressionante, né? Se você observa, acho que para nós no Brasil, que estamos até carentes assim, de momentos de maior mobilização popular, a gente fica realmente impressionado. Então, são inúmeras pessoas que se colocam numa situação de, inclusive,
de vulnerabilidade, né? Porque você tá ali, você não sabe onde você vai dormir, o que você vai comer, que hora você vai comer, né? Coisas básicas, mas eles conseguem se organizar e ocupar, né? Eu acho, sim, que o Laço, ele se assustou, inclusive, com essa capacidade de mobilização do parlamento, de ameaçar, né? Porque ele está forte no parlamento. Apesar de 47 assentos serem do UNE, né, que é por onde o correísmo hoje se organiza, depois que perdeu a Aliança País para o grupo do Lenin Moreno, a grande maioria, inclusive setores indígenas de direita, como os setores do Pachacuti, são aliados do Laço no parlamento. Então, ele tem uma certa segurança institucional baseada nesse seu suporte no parlamento com os grupos que lhe apoiam. Mas eu acho que ele assustou realmente. E essa resiliência, essa resignação e é incrível que ele subestime isso, porque ela já é uma marca presente do povo equatoriano e das suas organizações. A CONAI, ela é uma das organizações mais fortes, reconhecidamente, do mundo, né? A CONAI, ela é famosa no mundo inteiro pela sua capacidade organizativa e mobilizadora. Uhum. E, Ana, eu queria te ouvir sobre o papel da Igreja Católica, que tem sido a intermediadora dessas negociações, né? Na sua avaliação, qual tem sido esse papel dessa Igreja Católica e se isso tem sido benéfico para essa população indígena, para as mobilizações ou não? Uhum. Então, a grande parte da população do Equador é religiosa, é católica, né? Como em grande parte do nosso continente, aqui da América do Sul, apesar do crescimento do neopentecostalismo, das igrejas evangélicas, mas a tradição é realmente muito forte. Tanto é que as negociações, elas começaram na Basílica do Voto Nacional, né? Que é intermediadas pela igreja. Essa é uma marca, inclusive, nossa, aqui da América Latina, né? Eu acho que ali nós temos alguns exemplos, por exemplo, assim, na América Central, El Salvador, na própria Nicarágua, em momentos muito importantes de grande tensão social, a Igreja Católica teve um papel de dissuasório, um papel de mediação, e muitas vezes um papel também de se colocar ao lado do povo e ser atacada, inclusive perder, né, ser vitimada por isso, né, como o famoso caso lá do Monsenhor Romero em El Salvador e outros. Então, essa é uma marca também da nossa América Latina, esse papel da igreja, né? A igreja que teve um papel ao longo dos séculos muito importante, desde o começo da colonização, e acabou se estabelecendo como um poder muito forte nas nossas sociedades. Então, no Equador não é diferente. Realmente a igreja, ela tem um papel de mediação e ela é muito respeitada também pela população. Uhum. Tá certo, então. Falamos com Ana Prestes, que é cientista política e analista internacional. Ana, muito obrigada pela sua participação. Gente, muito obrigada. Um bom programa aí para vocês. Agradeço muito a oportunidade de a gente falar. Tem se falado pouco sobre essa situação. Estou sempre à disposição. Abraço. Abraço.